Bem-vinda, Alma Visionária! Este é um espaço de transformação onde você desperta, escuta histórias e se reconecta com a sua verdade. Eu sou a Gê Eugênio, mentora de saúde mental sistêmica e criadora do método Flip. Aqui é o Reprograma-se, um programa para você que está pronta para viver com consciência, fé e presença. Hoje você vai se inspirar, se emocionar e, quem sabe, se lembrar de algo que está adormecido aí dentro. Hoje eu quero contar uma história para você. Não qualquer história, e talvez ela seja sobre você. É a história do fio que quase se rompeu. Era uma criança que cresceu ouvindo que ela precisava ser perfeita, boazinha, e pouco a pouco ela foi se moldando, se emaranhando e, como um fio, quase se rompeu. Mas ali no centro existia um fio resistente. E este fio era a sua verdade. Quando parecia ser o fim, foi onde ela fez toda a sua virada. Vivendo a partir da sua própria essência, tudo ao seu redor se modificou. Hoje, pense, talvez você não se arrebentou, você apenas rompeu com tudo aquilo que não seguiria com você para que você possa viver a sua verdade. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher real que foi forjada na jornada. E ela representa tantas de nós, mulheres, que se reinventam, caem, mas levantam e nunca mais são as mesmas. Com vocês, Sayonara Ribeiro. Bem-vinda, Sayo! Obrigada. Que honra ter você aqui. Honra ser convidada. A Sayonara é idealizadora e fundadora da Revitalizar Estética Interativa em Balneário Camboriú. E eu quero que você nos conte, antes da profissional que você é, e antes até mesmo da mulher que você se tornou, quem é a Sayonara? Então, eu sou do interior sou do Rio Grande do Sul e faz 25 anos que moro em Balneário Camboriú, mas quando você me pergunta, né, quem eu sou, eu, quando olho para minha história, que hoje palestrante, dando cursos, aqui dando entrevista, eu era uma menina muito tímida, muito tímida. Eu era uma criança extremamente tímida, com muito poucos recursos, né? E me achava, por ser de uma família muito pobre mesmo, eu me achava muito inferior às outras pessoas. Eu achava que tudo era muito grandioso para mim, né? Então, e fora isso, eu sou canceriana, né? Somos cancerianos. E eu tenho, né? Sou apegada ao lar, sou emotiva. Então, eu tinha esse receio, assim, de medo, de timidez, de me expor. E fui crescendo com as dificuldades da vida. Cheguei à adolescência, né? Fase de rebeldia, juventude. Era bem rebelde, eu brinco sempre que só não fiz chover de baixo para cima. Por isso que você está aqui, empreendendo, inovando, tem algo aí dentro, né? Sei. Mas eu era sempre muito responsável, né? Tinha sempre muita responsabilidade. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Estudava, sempre conciliei trabalho e estudo. Minha mãe nunca teve condições de nos dar estudo, mas eu queria estudar, então ela nos ajudava dentro do possível. E eu sabia que eu tinha que estudar e tinha que trabalhar para chegar a algum lugar. Como eu digo sempre, frase da minha mãe: sem estudo e sem trabalho, para quem nasceu sem nada, é muito difícil. Então, eu sempre estudei e sempre segui buscando estudar,
Tanto que na escola eu sempre era a melhor aluna. E para mim estudar não é uma coisa difícil, eu gosto. Fui fazer faculdade bem depois, fui fazer faculdade aos 30 anos, 30 e poucos anos, já com filho. Ó, viu? As mulheres que estão escutando, principalmente, ficam pensando: ah, não tenho mais idade para estudar. Mas quando a gente não vem de uma condição familiar que possa nos proporcionar o estudo, você pode trabalhar e investir no seu estudo, não é mesmo? Isso. E foi o que eu fiz, já depois de ter casa, filho, inclusive uma profissão. Eu já trabalhava, já era da área comercial e eu resolvi fazer faculdade. Até porque eu queria crescer mais dentro da minha profissão. Eu não recebia um cargo de chefia por eu não ter curso superior. Então eu achei, né, mesmo com uma filha de 3 anos de idade, eu achei de fazer faculdade. E fiz faculdade, me formei em gestão. E depois nas mudanças da vida do cai, levanta e recomeça, eu mudei de ramo, mudei de profissão, saí da área comercial e entrei para o mundo da estética. E aí eu senti necessidade novamente de me especializar. E aí então eu fui fazer uma pós-graduação em estética. E aí me formei e fiz uma especialização em estética, depois de vários cursos livres, cursos de formação, ler muito, né? A gente não tinha internet na época, né? Não da forma que a gente tem hoje, então era na busca de livros mesmo, né? Na parte de literatura. E aí eu comecei a estudar todo aquele mundo e quando eu vi, eu digo, não, eu preciso de uma especialização. E aí foi onde eu fui fazer a minha pós-graduação com quase 40 anos em estética. Olha. E sigo assim, sempre me especializando, sempre tentando estudar e agregar, porque é outra frase da minha mãe, conhecimento nunca é demais e nunca ninguém tira de você. É verdade. Conte qual o ponto de virada mais importante dessa jornada que hoje, olhando para trás, você vê que foi ali que tudo mudou. De empreendedorismo, de crescer, como falei, né, eu trabalhei muito tempo na área comercial. Eu vim para Santa Catarina depois eu já trabalhava quase 10 anos numa empresa, nessa que eu não conseguia cargo de chefia por não ter formação. E houve uma vaga em Santa Catarina para gerenciar, administrar um CD, um centro de distribuição. E em meio a uma turbilhão de mudanças que acontecia no Rio Grande do Sul e na empresa em que eu trabalhava, um mundo totalmente masculino, eu era a única mulher da área comercial, entre mais de 20 homens trabalhando. E essa vaga surgiu e eu cheguei para o meu chefe e com toda a cara e coragem disse para ele que eu queria tocar o CD. E aí ele ficou me olhando, né? Mas você recém casou, e eu realmente há pouco tempo havia me casado, tinha 2 anos de casada. E eu disse, eu já conversei com meu marido, e realmente nós já tínhamos conversado. E aí eu vim com a cara e a coragem, fiquei 6 meses em Santa Catarina, longe da minha casa, da minha família, somente sozinha, porque tinha que organizar várias questões aqui, montar, enfim. E fiquei 6 meses, meu marido no Rio Grande do Sul, eu aqui. E quando eu fiz essa virada, me encorajei e me candidatei a uma vaga que não era, ninguém imaginava que eu fosse me expor e querer sair sozinha do Rio Grande do Sul, vir para cá. Eu vi que eu tinha potencial para muito mais que isso, pois que eu montei esse CD, eu montei equipe de vendas, eu fiz tudo o que era necessário sozinha, longe de casa,
E nesse meio tempo ainda querendo estruturar a minha família, trazer minha família, meu marido, no caso, eu não tinha minha filha ainda. Montaram a minha casa aqui, porque eu sempre sonhei em morar em Santa Catarina. Olha! Cal gaúcho, né? Justamente mais para o interior, que não quer morar em Santa Catarina. E eu sempre gostei de Santa Catarina, sempre tive um carinho muito grande, desde a minha adolescência ali, de 18 anos, quando eu vim para cá passear, passar alguns dias, e eu vinha com essa ideia de morar para cá. E por isso mesmo, quando deu a vaga, e eu disse, meu Deus, Santa Catarina, mudança de vida. Como eu já contei para você, que a gente já se conhece há alguns anos, né? Eu nunca me imaginei crescer e viver o resto dos meus dias no bairro em que eu morava, na casa em que eu morava, na cidade em que eu morava. Não por desafeto, tanto que eu volto lá, visito meus pais, irmãs e todos que moram lá, mas eu sabia que ali não era o meu lugar, que eu tinha que ir além dali. Eu tô te escutando e eu preciso contar para vocês uma parte só, né? Porque eu tenho uma postura ética. Eu atendi já com mentoria a Sayonara, com constelação, e aí que ela foi descobrir que uma ancestralidade dela já tinha vindo há tempo atrás para Santa Catarina. Então, existe uma frase do Bert Hellinger que é: você é os sonhos dos seus ancestrais. Então, muitos sonhos que a nossa ancestralidade já abriram um caminho ou até queriam realizar e naquele momento não foi possível de forma plena. Muitas vezes a gente está vivendo coisas, nos achando muito donas do nosso nariz, mas na Achando verdade que era... é uma sintonia do desejo da nossa alma, mas também no DNA já corre uma história que foi começada lá atrás, né? E toda essa tua história, ou como você viu depois a tua dinâmica com pai e mãe, com a tua infância, essa força que ela traz, tem um preço. Nós mulheres empreendedoras precisamos perceber essa dança do feminino e masculino dentro de nós, porque para um lado é bom, mas depois para o outro tem que equilibrar, tem né? que equilibrar, é verdade. Realmente, eu só fui descobrir bem depois de já estar aqui em Constelações que a minha vó, na verdade, era de Araranguá, e eu nem fazia ideia, né? E interessante, a dança do feminino e masculino, eu venho de uma família, eu acho que a maioria das mulheres da minha idade, né, como minha mãe e todas as mulheres que me antecederam, elas vêm de uma força muito forte, né, de ser muito masculinas ou masculinizadas pelas dificuldades, pelas adversidades, pelas conquistas que foram sendo feitas desde a época de antes, né, e isso às vezes gera muito realmente esse desequilíbrio, né? A gente acaba carregando muito peso, muita caixa desnecessária. E a minha mentoria com você me trouxe exatamente essa leveza de conseguir olhar, equilibrar, porque como a gente já conversa, né? Trabalhar o feminino não é ser dondoquinha, eu ser bonitinha, né, ou usar vestidinho. Isso não é a questão do feminino, só isso, né? Não é só isso. É nessa dança. É interno, é mais profundo. E equilibrar essa jogada do feminino, da criação, né, do acolhimento, do se permitir, do entregar mais, confiar mais, né? Receber. Mais. Isso tudo foi trazendo, você me trouxe, né? Embora essa jornada de autoconhecimento começou praticamente quando meu pai morreu, né? A gente, quando ele desencarnou, a gente teve ali que lidar com essas emoções da perda. E a espiritualidade ali foi um acolhimento, mas ali foi só uma pontinha do iceberg, né? De tudo que eu tinha que
que ainda entender em relação à espiritualidade. E dali, eu quando fui estudando, buscando o autoconhecimento, em várias outras questões de que a vida é movimento, né? E a gente, como você falou no começo, a gente cai, levanta e não volta a ser o mesmo. Mas desde que você não fique olhando lá para o passado e culpando, ou achando alguém o culpado, ou se lamentando, ai, porque isso, porque aquilo. Aprender e tentar buscar recursos para que você saia da situação que você está vivendo naquele momento. Eu acho que é o mais importante. E isso é uma coisa que eu vim buscando durante já uns mais de 10 anos, vamos dizer assim, essa busca de me autoconhecer, o autoconhecimento, a espiritualidade, e isso tudo foi me fortalecendo e foi me construindo. E a tua mentoria foi assim, depois já de vários anos de conhecimento, e tentando entender o feminino e tentando tornar as situações, levar elas com mais leveza, e aí foi o que você nos trouxe durante a mentoria, desde a força ancestral, desde do movimento e desde o nosso potencial, da nossa inteireza, e isso foi trazendo esse equilíbrio do feminino e da criatividade e no momento de crise em relacionamento também. Né? Ela achou que ia para um lado e foi para o outro, gente. A gente não vai abrir muitos bastidores aqui, eu já estou quase chorando de emoção, né? Ouvindo tudo isso. Olha só, eu quero contar para vocês. A Sayonara, a gente se encontrou num tempo que eu tinha um espaço terapêutico em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E estamos aqui, inclusive, e ela tinha em um momento um trabalho de fornecer óleos vegetais, óleos essenciais, e eu sempre muito criteriosa, e ela me respondia com muito cuidado, e essa atenção dela fez com que surgisse uma amizade entre nós. Então, você que é profissional, você nunca sabe, o seu trabalho pode ser a ponte para entrar na vida das pessoas e ter um propósito muito maior. E pelo que eu estou entendendo, o autoconhecimento fez um grande papel na sua jornada. Sim. Para que você conseguisse superar muitos momentos e seguir aquela linha que você tinha mentalmente projetado, mas que no andar da carruagem, muitas vezes, pessoas desistem, desanimam, né? Se distraem. Se distraem. E sim, o autoconhecimento e o autocuidado, porque também foi algo que eu aprendi e você fortaleceu, e você fortalece isso todos os dias. Eu digo que te seguir no Instagram, por mais que eu te conheço há tantos anos, é um lembrete. Eu ia falar, né? É um que lembrete. Eu não trouxe para ela. Eu relembrei o que já estava dentro dela. É um lembrete do autocuidado, do autoconhecimento, porque essa inteireza do ser vem de dentro. E isso eu também trago dentro do meu trabalho, que eu trabalho com estética, beleza, bem-estar, e isso não é externo, né? Como a gente diz, é mais interno, é mais dentro. A gente vive momentos de que as pessoas buscam muito no externo, né? No pronto, do que, na verdade, tem que estar mais dentro. É tudo construtivo. Para mim, uma boa pele, um bom cabelo, um corpo saudável, ele vem de dentro. Não só, todos os recursos estéticos que a gente tem, eles são complementares, são realmente como recursos, mas é uma construção. Eu sempre falo para minhas clientes de que é como uma semente jogada à terra. Num solo infértil não vai prosperar, não vai germinar, né?
e num solo fértil vai procriar, vai germinar. Então, e precisa ser regado. E esse lembrete de que eu preciso, né? Preciso não, isso me faz bem. Hoje, para mim, não é algo, nossa, eu tenho que malhar, nossa, eu tenho que comer saudável, nossa, não, é natural, é espontâneo, é gostoso, é como, é num um ritmo, é uma disciplina, né? É disciplinar. Você escolher o que você come, por mais que você esteja numa mesa com várias opções, o que nesse momento é mais saudável para eu comer? O que me faz melhor, né? Às vezes eu escuto tantas pessoas, eu não posso tomar leite, mas não posso ficar longe de um docinho que tem leite. Gente, né? Qual é o sentido de você comer algo que você sabe que te faz mal, né? Por quê? Então, eu tenho uma resposta. O nome do programa é Reprograma-se, Ama-se, porque é se amando que a gente decide se cuidar melhor. Eu quero falar que a Sayonara, ela trabalha com uma estética humanizada e por isso que é interativa, porque ela olha para você de uma forma integral e vendo o seu estilo de vida, mas também a sua necessidade, que muitas vezes você nem está enxergando. Você acha que está indo lá tratar uma pele, né, ou algo do seu corpo, e você está recebendo muito mais, porque o olhar dela vai além. E não só no cuidado dela, mas nos produtos que ela escolhe. Produtos que não são testados em animais, que têm princípios ativos de qualidade, nanotecnologia, e você pode se abrir para a beleza que já está em você, mas sem abrir mão de cuidar da sua saúde. Agora eu quero que você conte para a gente chegar ao final, como que estão os projetos, o que você está trazendo de novidade, conte. Então, depois de eu vir, né, trabalhar, montar a CD, sair, voltar para decidir empreender, abrir o meu próprio negócio. Quando eu iniciei meu próprio negócio, eu consegui fazer algo que eu tinha uma sementinha lá dentro de mim, mas eu não tinha muita certeza. Então, eu escolhi trabalhar com os óleos essenciais na época, né? E desde ali, aquilo ali foi uma premissa para mim, trabalhar com produtos que fossem sustentáveis, né? Que não agredissem o meio ambiente, ou se agredir da menor forma, do menor impacto possível, porque a gente sabe que nem tudo é tão a ferro e fogo, mas que a gente causasse menos impacto e que fosse mais natural possível, né? A gente trouxesse mais na naturalidade. E nessa busca do autoconhecimento, eu também, pelas constelações familiares, né? E fazendo tantas constelações, né? Estudando, despertando. Esse olhar de ver, né, a pessoa num todo e muitas vezes entender, dizer para ela numa conversa amigável, né, como que ela pode estar melhorando aquela situação. Eu montei na época o Instituto Revitalizar, onde eu formei muitas profissionais, dei aula para muitas profissionais, fiz muitas palestras e workshops em instituições de ensino, como a própria Univale, onde eu me pós-graduei, e várias outras instituições de ensino dentro de Balneário, Itajaí e até Blumenau. E trabalhei muitos anos formando esses profissionais com esse mesmo conceito que eu tenho, né? Então, cada aluna que passou por mim, eu deixei essa sementinha, se germina, né? Cabe ao destino, ao universo, mas a sementinha foi plantada. E hoje eu estou, né, com 55 anos. Nem parece, né? E eu estou com vontade de diminuir esse meu ritmo, né? Mas com qualidade. Hoje para mim a qualidade
tá acima da quantidade. Então, o meu projeto de trabalho agora é abrir um novo espaço, né? Um espaço interativo, como um spa urbano, onde eu quero trabalhar com a beleza, com a estética interativa, trazendo todo esse conhecimento, toda essa carga que eu já trago há 16 anos trabalhando dentro da área e esses 10 anos de estudos de autoconhecimento e compilar isso num espaço onde a minha cliente possa chegar e ela tenha um horário para entrar, mas ela não tem um horário para sair. Porque eu quero trabalhar com ela, trazer o bem-estar e inteirar isso tudo num ambiente bem harmonioso, bem aconchegante, em meio às árvores, num ambiente de vegetação e integrar. Permitido, né? Tudo permitido, Tudo gente. permitido, inclusive inclusive numa construção ecológica também, numa construção sustentável. A gente hoje, quando eu pensei em fazer essa construção, eu fui buscar os recursos que fossem viáveis e que fossem sustentáveis e que possam ser construídos em áreas de preservação, em área de APP, que é onde eu moro. Eu moro numa área de preservação não permanente, mas de APA, e dentro, né, o projeto é aprovado dentro dessa área de preservação ambiental, e eu quero integrar esse ambiente com cuidados, com beleza, com bem-estar, e principalmente com esse olhar realmente humanizado, esse olhar humano, esse olhar de que não é só uma limpeza de pele, não é só uma massagem, que inclusive eu criei, né? A massagem 5 elementos, né? A massagem 5 elementos, com os elementos, né? Fogo, terra, água e ar. E essa massagem é para reequilibrar chakras, emocional, físico e até mesmo aquela pessoa que se permite uma pontinha espiritual, né? Acabei de me lembrar que, se eu não me engano, eu ganhei uma massagem dessa e eu não fiz, gente. Vai fazer no espaço novo. Olha, eu vou fazer no espaço novo. Vai fazer Arrasou. no espaço novo. Sai, eu tenho certeza que já é sucesso, porque as pessoas, eu falo, nos meus treinamentos para empresas, empreendedores e empresários, quanto mais tecnologia, mais saudável o ser humano vai precisar estar, porque serão muitas informações e também as coisas estão mudando muito rápido e como a tecnologia vai nos dar mais tempo, a gente tem que saber utilizar com qualidade esse tempo que sobrar. E não ficar mais workaholic ainda. E eu quero agora que você nos conte uma frase para que as pessoas levem e se inspirem com a sua história. Tenha medo. O medo faz parte. Mas ele não pode jamais te paralisar. E, principalmente, se ouça, se cuide, né? E siga em frente. Que lindo. Saio, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra fazer parte da tua jornada. Tenho certeza que você toca muitas almas lindas, visionárias com o seu trabalho e tenho certeza que daqui para frente vai ser ainda mais realizador para você. Obrigada. A partir de agora, eu convido você a encontrar uma posição confortável. Onde você estiver, sente-se com uma coluna alinhada e convido você a olhar para dentro, se reconectar. Feche os olhos, percorra mentalmente o seu corpo físico, perceba como que você se sente no aqui e agora. Sinta a vida pulsando em você, percebendo o seu ritmo cardíaco.
Leve a atenção para a respiração, inspire profundo. Segure o ar, solte pela boca. Pelas narinas, novamente, inspire. Segure, solte pela boca. Mais uma vez, capriche, inspire. Segure, solte pela boca. Vamos fazer uma técnica para que você consiga alinhar o seu sistema nervoso em momentos de estresse. Você pode aplicar no seu dia a dia. A partir de agora, você vai manter os lábios fechados. E você vai inspirar pelas narinas contando até 4. Solte todo o ar. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure os pulmões cheios em 1, 2, 3, 4. E agora solte pela boca. Muito bom. Inspire em 4, segure em 4, exale em 6 tempos. Vamos novamente, solte todo o ar, inspire. 1, 2, 3, 4, segure. 1, 2, 3, 4 e pela boca solte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos ver se você realmente aprendeu. Última vez, solte todo o ar e pelas narinas inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Pela boca, solte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Com os olhos fechados, mentalize: eu honro a minha jornada. Eu rompo com tudo aquilo que não pertence à minha essência. E eu me abro para me reprogramar e me amar. Utilize essa respiração sempre que você precisar voltar para o seu centro. O Reprograma-se de hoje foi muito mais que um programa de TV, foi um chamado para que você se reconecte com a sua verdade. E se você sentiu no seu coração que algo tocou, compartilhe conosco a sua história, a sua experiência nas redes sociais. Me acompanhe no @geeugenio_flip e quem sabe a sua história pode vir aqui para o nosso programa. Lembre-se sempre, a sua verdade, ela não se rompe, ela apenas aguarda que você a reencontre. Te espero no próximo programa.